Certo, então, turma. Ah, eu tive também um imprevisto, né, semana passada, que eu não consegui fazer a atividade na quarta, que era o que eu queria, né? Tive um probleminha pessoal aqui com a minha bebê e não consegui. Então, para não fazer algo correndo, né? Normalmente eu gosto de revisar, ver se realmente faz sentido ou não, né? Eu disponibilizei na sexta, que daí sim, né? Foi um dia que eu consegui olhar para isso. E em contrapartida, eu deixei até sexta, então ainda tem uns dias, né? Ainda vai até sexta, deixei uma semana ali, que é o prazo normalmente que eu trabalho, tá? Então, quem ainda não fez, tem a oportunidade de fazer, certo? Hoje, nós vamos começar um conteúdo com caráter um pouquinho novo, mas com o que a gente já vinha trabalhando, tá? Então, hoje eu vou passar para vocês a parte teórica disso, né, de como que a gente vai trabalhar, e nas próximas aulas a gente vai trabalhando esse conteúdo, né, de forma mais intensificada. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Tô muito forte de fogo. Subi umas 3 vezes essa escada correndo, agora tô sem fôlego para dar aula. Aqui. Então, agora a gente vai ver sobre o princípio dos trabalhos virtuais em treliças, né? Então, por que é importante a gente olhar isso para treliças, tá? Primeiro que a gente parte ainda daquele conceito do trabalho virtual, né, que é o deslocamento virtual ou uma força virtual aplicada, né, num deslocamento imaginário, com comparação com aquele deslocamento real, né? Então a gente tem forças reais durante um deslocamento virtual e forças virtuais de um deslocamento real, né? Então o que é o deslocamento virtual, tá? E essa deformação que ela ocorre, tá? Devido a alguma outra ação e não necessariamente do sistema de carregamento em questão atuante, né? Então é como se a gente fosse trazer isso para dentro de um outro parâmetro. E a força virtual ela pode ser qualquer força, né? Então por isso que ali na força virtual sempre a gente adota o 1, porque é mais fácil da gente conseguir trabalhar, mas eu poderia adotar uma força virtual sendo 10, por exemplo, 15, né? Eu só preciso ter esse cuidado. E daí, se vocês lembrarem, né, que então a fórmula do princípio dos trabalhos virtuais, né? Que basicamente é o princípio é a força, né? Unitária 1, pelo deslocamento é o somatório, tá? Então, a fórmula geral do princípio dos trabalhos virtuais, ela considera o quê? Momento, cortante, normal e torção. Para treliças, tá? A gente vai daí para vigas e pórticos, a gente considerou somente o momento, né? Então a gente desconsiderou o cortante, a gente desconsiderou o normal e a torção. Para treliças, a gente desconsidera o momento, o cortante, a torção e vai trabalhar com a normal, porque em treliças o que a gente trabalha são as forças normais de tração e compressão, né? Então vai ser basicamente o somatório, né, de todas essas forças normais dividido pelo próprio módulo e a área, tá? Então, aqui a gente tem a carga unitária virtual, que normalmente é 1, né, que a gente adota, o deslocamento real correlacionado a essa carga virtual, né, que é o que a gente quer saber no fim dos nossos cálculos, e as parcelas de deslocamento. Então, aqui a gente vai fazer o somatório, tá? Todas as barras dessa treliça. Então, eu vou fazer o somatório desses esforços internos, virtuais, né? Vezes o somatório dos reais, vezes o deslocamento, e tudo isso dividido, né? Pelo módulo e a área. Então, aqui, por exemplo, tá? Hoje a gente vai começar com alguns exemplos mais simples, tá? Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Eu até deixei aqui a resolução desse aqui para vocês, para que depois vocês possam olhar na aula, tá? Mas eu vou resolver ele em aula com vocês. E depois tem mais alguns exercícios, né? Então, a gente parte de exercícios mais simplórios, né? Aqui ele muda, né? O deslocamento no ponto B de cada elemento, então aqui ele dá uma seção da área transversal e ele quer saber, então, ali como que a gente calcula. Aqui é um outro tipo de treliça, até a gente chegar numa treliça mais
real de uma estrutura de um telhado, seja ele um telhado metálico, seja ele um telhado em própria madeira, tá? Então a gente vai trabalhar basicamente isso. Uma coisa que vai ser importante também é a gente olhar para o nosso F2, né? Então conseguir entender como que funciona isso. Uma coisa que também a gente precisa de repente dar uma olhada é a questão, pessoal, de saber, né, dentro de uma treliça, que eu somente vou ter 3 tipos de esforços, né? Tração, compressão e nulo, tá? E que aqui, diferente, por exemplo, do momento, que daí quando tem, né, cargas distribuídas, que daí eu posso ter uma parábola de segundo grau, que daí eu posso ter, né, uma parábola invertida de segundo grau, que daí eu tenho que fazer algumas manobras matemáticas para conseguir resolver através das tabelas de Kurt-Bayer, aqui nos facilita porque entre treliças, né, o esforço normal das treliças são sempre retângulos, né? Então é mais fácil da gente conseguir comparar, tá? Então a gente vai fazer esse primeiro exemplo aqui, que basicamente, tá? É somente aqui a fórmula no íntegro, mas eu vou fazer ela passo a passo para vocês. E depois a gente tem mais alguns exercícios para trabalhar, tá? Então, deixa eu só abrir aqui. Vou pegar aqui um arquivo em branco, né? E vamos, então, vou copiar aqui. Eu só quero pegar primeiro aqui essas duas. Essa aqui primeiro. Vou só pular aqui. Vou deslocar para cá. Eu quero essa aqui também. Deixar ela mais aqui para o lado, tá? Então, pessoal, quando a gente fala de princípio de trabalhos virtuais, eu vou fazer primeiro o cálculo, tá? Aqui com vocês. E daí, depois, eu vou fazer no F2 para mostrar para vocês como que se faz, tá? Então, aqui ele quer saber, né, qual que é o deslocamento dessa treliça. Então, uma treliça bem mais simples, inicial, realmente, para que a gente possa, né, começar esses princípios, aonde eu tenho uma força horizontal de 100 quilonewtons. E essas forças horizontais, se eu for pensar lá numa estrutura metálica, numa estrutura treliçada, ela pode estar muito atrelada à ação do vento, à ação da chuva, que normalmente são forças horizontais aplicadas, e forças verticais, normalmente são forças do peso próprio, da estrutura, enfim, né? Então, pensando um pouquinho nisso, né? Vamos dar uma olhada como que a gente resolve essa questão, então. Então, pessoal, aqui, assim como nós também já vínhamos realizando, tá? Lá na nas nossas vigas, eu também tenho aqui 2 apoios, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho, né, o VA e aqui eu tenho o HA. E aqui eu também, daí, nesse caso, como, né, só tenho um apoio simples, eu só vou ter o vertical, certo? Então aqui segue, né, a mesma linha de raciocínio do que a gente já vinha desenvolvendo antes. Então, a mesma coisa a gente vai fazer o somatório de forças, tá? Então, deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. Vou criar um passo a passo, né? Então, o primeiro passo determinar as reações de apoio do carregamento real, tá?
Então, bora lá. Então, vamos lá fazer o que a gente já estava habituado a fazer. Que nada mais é, né, do que fazer somatório de forças horizontais igual a zero, e eu vou dizer que nesse sentido da esquerda para a direita é positivo. Mas aqui, pessoal, eu estou arbitrando, tá? Não quer dizer que eu... não quer dizer que esse aqui é o sentido. É um sentido que eu estou fazendo para realizar os meus esforços, tá? Então, aqui, se eu for ver, ó, eu tenho HA mais 100 igual a zero, porque os dois estão no sentido da esquerda para a direita. Ou seja, HA é igual a menos 100. Então, se ele é menos 100, esse menos está me dizendo o quê? Que essa força, essa reação, ela não é da esquerda para a direita, e sim da direita para a esquerda. Tá? Então, ali que eu tenho que considerar na hora de realizar o meu esforço. E agora, quando eu faço somatório de forças verticais igual a zero, e eu vou dizer que o sentido para cima é positivo, eu vou ter VA mais VC, e eu não tenho mais nenhuma outra força, então igual a zero. Eu não consigo saber nem quem é VA, nem quem é VC, vou fazer somatórios de momento no ponto A igual a zero, e eu vou dizer que o que girar no sentido anti-horário é positivo. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho uma força vertical que está a uma distância de 3 metros, que tende a empurrar essa treliça. Então, ela tende a fazer esse movimento, ou seja, positivo. Então, eu vou ter VC vezes 3. E aqui eu tenho uma força de 100, que está a uma distância de 4 em relação ao meu ponto A, né? Porque é a mesma coisa se tivesse aqui no ponto C, então é a distância na vertical, aqui o 4, que tende a girar no sentido horário. Se tende a girar no sentido horário, é negativo. Então, vai ser menos 100, que está a uma distância de 4. Né? Essa é a distância do plano onde está o VA. Tudo isso é igual a zero. Ou seja, né, VC é igual a 400 dividido por 3. Então, 133,33 quilonewtons. Agora, substituindo lá, né, VA mais VC igual a zero, VA mais 133,33 igual a zero, eu vou ter que VA é menos 133,33. Então, o que ele está me dizendo aqui? Que esse VA não é para cima, ele é para baixo, tá? Então, o jeito que eu arbitrei inicialmente dentro do meu escopo aqui não está certo, né? Então, eu arrumei agora. Então, é da direita para a esquerda e aqui é de cima para baixo. Agora, como um segundo passo, vou determinar os esforços normais nas barras. Né? Então, é os esforços normais que eu vou ter ali. Então, aqui, não sei se vocês lembram lá de teoria das estruturas, tá? Lá em teoria das estruturas, nós realizávamos por seção, né? Por barrinha, vai fazendo por ponto, por ponto, por ponto. Aqui, então, se eu arbitrar corretamente como está agora, né? Aqui eu tenho, eu tenho uma reação para cá de 100 e eu tenho para baixo uma de 1,3333, não vem o negativo, porque o negativo é só para dizer o sentido, tá? E aqui eu tenho
1, 33, 33. Né? Então, essas são as minhas informações. Para poder saber o ângulo aqui, porque a gente está vendo, né, que a gente tem uma barra, eu vou fazer tangente do ângulo, nada mais é do que o cateto oposto por cateto adjacente. Quem é o meu cateto oposto ao ângulo? 4. Meu cateto adjacente ao ângulo, 3. Faço aqui a divisão, aplico tangente na menos 1 do resultado, tá? E vou ter que alfa é 53,13 graus. Se eu quero fazer aqui o que é cosseno do ângulo e tal, eu também posso aplicar, tá? Ou eu vou lá e calculo. Então, aqui a gente vai começar por nós, né? O nó A vai ser o quê? O que é o nó A? Ele é uma barra que eu tenho nesse sentido, aqui eu tenho outra barra, aqui eu tenho uma reação, e aqui eu tenho outra reação. Essa aqui tem o valor de 100, aqui tem um 33, 33, aqui é a barra AB, e aqui é a barra AC, tá? Então, para que eu possa aqui descobrir, né, qual que é, aí aqui é o ângulo, né? Qual que é o valor de AB e qual que é o valor de AC, eu vou aplicar a somatória de forças, tá? Então, somatório de forças verticais igual a 0, eu vou ter o quê? Quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo. Então, eu vou ter menos 133,33, que está para baixo, e eu vou ter essa força AB, né, que quando eu faço a decomposição dela, né, eu trago ela decomposta na vertical por causa do ângulo, tá? Eu vou ter seno dela aplicada. Então, vai ser mais, porque ela está para cima, AB, vezes seno de 53,13 igual a 0. Ou seja, né, AB vai ser 133,33 dividido por seno de 53,13. Isso dá um valor de 1,6668, ou seja, tração. Positivo, né? Tração. Agora, somatório de forças horizontais igual a 0, o que eu tenho na horizontal? Eu tenho, se eu disser que esse aqui é o sentido positivo, né? Eu vou ter menos AC, menos 100, perdão, menos 100. Aqui, essa é a força, né, do AC, ela é uma força assim. E a força AB, ela também se decompõe aqui, né? Ela se decompõe em X, ela se decompõe em Y, porque ela está num ângulo. Então, eu vou ter mais AB cosseno de 53,13 e mais o AC igual a 0. Eu sei, né, que, ó, 100 vai ser menos, passando para o outro lado, né? Eu sei que AB é 1,6668 cosseno de 53,13. Isso, pessoal, vai dar 0. Significa que nessa barra aqui, eu não tenho nem tração e nem compressão. Então, eu já sei, esse aqui, né? Se eu colocar aqui, esse aqui é o AB, esse aqui é o AC, e essa barra aqui é a CD. Então, eu já sei essa, eu já sei essa. Eu preciso somente dessa aqui. Eu posso pegar tanto o nó B quanto o nó C. Eu posso resolver através de qualquer um dos nós. Se eu pegar aqui o nó C, por exemplo, ó, o nó C, ele tem aqui, aqui, e tem uma reação de 1, 33, 33. Essa aqui eu já sei que vale 0, e aqui, então, eu tenho a CB.
Então, para conseguir resolver ela, eu vou fazer somatório de forças verticais igual a zero, eu vou dizer que o que está para cima é positivo. Então, eu vou ter 133,33, aqui decompondo, mais CB igual a zero. Ou seja, o CB é menos 1,3333. Como deu menos, compressão. Então, o que eu sei do meu desenho, dessa minha treliça até agora? É isso aqui que está desenhado, ó. Vou pegar ali o desenho. Aqui. Ó. Então, aqui eu tenho 16667, que foi o que a gente achou, ó, 16668, né? Positivo, então para cima, sempre para cima da barra é positivo. E aqui, menos 1,33, então sempre para baixo da barra, negativo, aqui positivo, e aqui é zero, tá? É nulo, não tenho nenhum esforço nessa barra. Então aqui eu tenho compressão e aqui eu tenho tração. Agora que eu já fiz isso, né? Eu vou fazer isso para a minha treliça com o meu carregamento virtual. Agora, então, eu vou fazer ao contrário e depois eu vou fazer ali, né? O somatório de tudo. Então, agora, deixa eu pegar aqui a treliça. Agora eu vou fazer para o meu carregamento virtual. Então, o meu carregamento virtual, né? Eu coloquei aqui como sendo para baixo a força de 1. Então, vamos chamar de terceiro passo. Determinar as reações de apoio do carregamento virtual. Então, vamos lá, mesma coisa que a gente fez ali, né? Se aqui é o A, eu tenho VA, HA e VC. Somatório de forças horizontais igual a zero, esse sentido para cá é positivo, eu tenho que HA é zero, não tem nenhuma força em ângulo e nem na horizontal, então meu HA vale zero. Somatório das forças verticais igual a zero, sentido para cima sendo positivo, eu tenho VA mais VC menos 1 igual a zero. VA mais VC é igual a 1. Somatório de momento em A igual a zero, sentido anti-horário positivo. A gente tem que o VC, né, gira num sentido anti-horário, então ele tende a empurrar para cima e girar nesse sentido em relação a A. VC está a uma distância de 3 e o 1 tende a girar nesse sentido em relação a A, menos 1, que está a uma distância de 4 igual a zero. Ou seja, VC é 4 dividido por 3, tá? Até eu dei uma olhada agora aqui no meu caderno, eu vi que tem uma coisa. Ah, perdão. Já vi o que eu fiz errado.
Não é uma distância de 4. Ele está uma distância de 3, porque ele também está em cima de VC. Ele está uma distância de 3 também, ó. Não, 4 é se ele estivesse na horizontal. Então, o 1 também está uma distância de 3. Então, eu vou ter que VC é igual a 3 dividido por 3, que é 1. Então, VA mais 1 igual a 1. VA é igual a 1 menos 1. Então, VA não recebe nenhum valor, nenhum carregamento ali, tá? É isso. Não tinha me dado conta que agora é vertical. E nós vamos lá fazer o mesmo passo que a gente fez aqui. Determinar os esforços nas barras do virtual. Então, número 4. Determinar os esforços normais nas barras. Aqui, então, como que está essa configuração, né? Vamos olhar aqui. Então, aqui no ponto A, eu tenho nenhuma reação vertical, porque ela é 0, e nenhuma reação no ponto... Não tem nenhuma reação para cá, né? E nem para cá. E aqui eu tenho uma reação para cima de 1. Então, vocês concordam comigo que se eu fizer inicialmente o ponto A, o primeiro nó, eu não vou conseguir tirar nenhuma informação, porque eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada em função de nada. Então, vou pegar ali o ponto C primeiro, ó. Então, C vai ser assim e tem uma reação de 1. Então, esse aqui é o ponto C. Aqui eu vou ter o CB e para cá eu vou ter o AC. Então, vamos lá. Somatório de forças horizontais igual a 0. O que que eu tenho? AC é 0. Somatório de forças verticais igual a 0, que está para cima é positivo. Eu tenho CB mais 1 igual a 0, né? Ou seja, CB é menos 1, compressão. Agora, fazendo no nó B, ó. No B, eu tenho uma força de 1, porque essa aqui eu já sei, ó. Essa aqui vale 0 e essa aqui vale menos 1. Eu vou ter aqui a inclinada e reto aqui. Essa aqui eu sei que vale menos 1, né? Porque eu já calculei. E eu quero saber essa aqui, que é a AB. Qual que é o ângulo que eu tenho aqui, né? Como que eu acho esse ângulo de como é que eu vou descobrir esse ângulo calculando, né? Através aqui das nossas fórmulas matemáticas. É a mesma coisa, né, pessoal? A mesma coisa que eu fiz antes, eu vou fazer aqui. Então, vamos fazer. Então, eu sei que aqui é 53,13. Aqui eu sei que é 90. E qual que é a diferença, então, aqui? O que falta para fechar, né? 36,87. Então, aqui é o ângulo de 36,87. Vamos lá. Somatório de forças verticais igual a 0. Esse sentido para cima é positivo. Eu tenho menos 1, né? Vou botar aqui, ó. Antes de botar o menos 1, ele é menos 1, né? Porque daí eu tenho que considerar o menos, porque ele está para baixo. E o menos 1, por ele ser negativo. E eu tenho para baixo também, tá? AB. Daí, então, se eu estou arrastando ele para esse sentido vertical, cosseno de 36,87, tudo isso igual a 0. Então, aqui eu fico com menos 1, mais 1,
passo para outro lado, né? AB e divido, né, o cosseno de 36,87. Então, menos 1 mais 1 é 0, AB é 0. Então, aqui eu tenho 0 também, tá? Se eu fizer o somatório de forças horizontais, eu também vou acabar tirando, né, que AB é 0. Então, como é que fica esse desenho aqui, tá? Esse desenho aqui, ele fica assim. Ó. Então, aqui fica 0, aqui é 0, e eu tenho menos 1 de compressão, tá? E agora eu vou comparar barra por barra, tá? Que a fórmula, ela fala que é isso aqui que eu tenho que fazer, ó. Vamos pegar aqui a fórmula. Então, vamos lá. Eu vou fazer o somatório, né, de todas as forças e vou comparar, então, lá com o virtual, com o real, tá? Então, primeiro, tá, vamos colocar aqui, deixa eu colocar essa aqui também, essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. E junto para a gente olhar as barras. Ah, lá veio. Ó. Então, olhando primeiro para a barra B, tá? Então, o que que eu tenho ali? Vamos fazer assim, ó. Fazer, acho que uma forma para vocês entenderem. Vamos ver se dá certo. Eu tenho aqui a barra. Aqui eu tenho o normal virtual. Aqui eu tenho o normal real. E aqui eu tenho o deslocamento. E então, aqui essa é a barra AB. A barra AB, se a gente olhar, ó, o virtual é 0, o normal, e o real é 1,667, e o comprimento dessa barra aqui, a gente faz através da regrinha da hipotenusa, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu tenho, né, A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Faz a raiz, né, faz aqui, passa para lá como raiz, e vocês vão tirar que o A é 5 metros. Então, o A é 5. Então, qual que é o resultado da multiplicação do real, do virtual e do comprimento? Nesse caso aqui vai ser 0, né? Algo multiplicando por 0. Agora, a B, a AC, a barra AC, né? Ela é zero no normal real, no normal virtual, e o comprimento dela é 3, ou seja, continua sendo 0. E a barra BC, o normal virtual é menos 1, o real é menos 1,33,3 e o comprimento dela é 4. Fazendo a multiplicação, não sei quanto que dá, deixa eu fazer, porque eu fiz uma fórmula toda inteira ali, então eu quero fazer talvez mais. Então, 33,3 vezes 4 vai dar 533,2 positivo, né? Porque eu multiplico menos com menos, vai dar mais. Então, o que que eu tenho aqui trazendo lá para aquela fórmula? Talvez seja uma forma de vocês entenderem melhor. Eu tenho, né, que o deslocamento vai ser 533,2 dividido por EA.
Quem que é E? E está lá no problema. Vamos pegar lá. Aqui, ó. O E é 200 GPa e A é 10 vezes 3 milímetros, 10 vezes 30 milímetros. Então, o E, que é 200 GPa, é a mesma coisa que 200 vezes 10 na 6, que, quilonewton metro quadrado. E a área, né, que é 10 vezes 30 milímetros, que vai dar 300 milímetros ao quadrado, é a mesma coisa que 3 vezes 10 na menos 4 metro quadrado. Então, 533,2 dividido por 200 vezes 10 na 6, vezes, né? 3 vezes 10 na menos 4, tem que o deslocamento vai ser de 0, 0, daí 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, né? Metros ou 8,88 milímetros. Daí vamos ver como é que é isso lá dentro do próprio F-Tool, né? Vamos dar uma olhada como que realmente é esse valor. Então, eu vou pegar aqui o F-Tool. Vou abrir ele aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Vamos montar aqui, então, esse nosso desenho, né? Na nossa viga. E é importante para quem não sabe, já aproveita, né? Então, eu tenho aqui primeiro 3 embaixo, 4 aqui, e eu vou ter uma viga, né? Uma linha que vai ligar esses. E uma coisa que a gente precisa colocar é as rótulas, tá? Então, aqui a gente precisa selecionar o pontinho e aplicar a rótula em todas elas, tá? Bonitinho aqui, vocês venham e apliquem. A mesma coisa, eu vou vir aqui colocar os meus apoios, né? Seleciono aqui o primeiro ponto e vou deixar livre, né, em X e em Y e vou aplicar. E aqui vou deixar livre em X. Então, vou até colocar aqui as cotas para vocês verem que tá certo. Ó, aqui tem 3 e aqui tem 4, tá? E vou colocar, então, a força horizontal, né, de menos 100. Vou selecionar aqui o ponto. Vou colocar, nomear aqui para ser a carga 1. E como ela é em X, eu vou aplicar aqui menos 100. Ó, ficou no sentido contrário. Ah, então é 100 positivo. Ok, né? Deu certo. Vou vir aqui nos parâmetros do material, vou dar um nome, vou dizer que ele é genérico, né? Não vou dizer. Até eu posso ver aqui. Ó, daí eu posso colocar aqui, ó, o quanto que é o módulo que é 200 GPa. Ah, prof, eu não sei transformar em giga para mega. Tá, tudo bem. Pode acontecer, tá? Mas então faça isso aqui, ó. GPa para MPa. Ah, não sei. Tá, a gente sabe, né, que é. Então aqui é 200 GB. Milipascal, eu quero Pascal. Ó, vamos botar esse aqui, vamos ver, ó. 100 GPa é 100.000 mega. Tá, então eu quero saber aqui, ó. Eu quero dizer que... Opa! 200. É 200.000, tá? Então, vamos lá, vamos colocar ali.
200 mil. Vou aplicar. Agora eu vou vir aqui e vou dizer qual que é o parâmetro. Eu vou dizer que é um retângulo, né? E eu vou colocar, vou botar aqui como sendo treliça 1, né? E vou colocar aqui, qual que é o valor em B? A gente viu ali no exemplo, né? Ó. E 10 por 30. Então, vamos lá. 10 por 30. E vou aplicar. E vou vir agora aqui no esforço axial normal. Vamos dar aqui vamos chamar de treliça 1. Ó, vejam que deu exatamente os mesmos valores, ó, 166,7 menos 133. Como é que é o deslocamento, ó? Estão vendo como é? Daí, quando eu clico aqui no deslocamento, ó, que é o que a gente quer saber, se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar o deslocamento de todos os pontos. E qual que é o deslocamento máximo que eu vou ter, tá? Ó, ele vai me dando ali, né, todas as informações que eu quero. Eu quero saber aqui qual que é o meu máximo de deslocamento. Então, por causa daquela força, daquela força horizontal de 100, essa é a forma que vai se deslocar a minha treliça, entendeu? Ó, aqui é o esforço normal, compressão positivo, tração negativa. Ó, daí vocês podem, se você clicar em momento, vocês vão ver que é zero, cortante é zero, porque não tem entreliças, né? Não se trabalha isso, então só se trabalha normal e a deformação. Vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta com relação a isso? Eu tenho uma pergunta com relação ao uso aí do F-Tool. Como é que você faz para travar no eixo a hora que você tá botando a linha? Aqui, ó, Morgan, deixa eu te sinalizar. Sempre vem aqui, seleciona o grid, que ele cria o grid. Aqui tu diz Sim? qual que é a distância do grid e o snap. Daí Uhum. ele trava. Entendi, Daí tu não fica pegando pontos alheios, sabe? entendi. Porque, ó, se eu não travar, ó, por exemplo, aqui, eu vou deixar destravado. A linha, vou pegar aqui a linha, deixa eu só voltar lá para o início. Ó, a linha, ela pode pegar em qualquer ponto, e daí não fica Sim. certo, ó, né? Eu tava usando o tecladinho ali para digitar as medidas. Daí, E é. se eu clicar no snap, ele só vai pegar onde tem o primeiro ponto. E daí eu até consigo fazer no ângulo, mas daí ele me deixa mais fácil, né? De Uhum. eu conseguir direcionar melhor Entendi. a minha estrutura, tá? Isso aí, valeu. Mas vocês viram que é mais simples, eu acho, né? Eu acho que treliças é um pouco mais simples, vocês não concordam? Daí vão lá, não, não acho. Ai. Mas eu acho que como não lida com o momento, pode ser que realmente fique mais tranquilo, tá? Agora, fazendo o exemplo 2, eu vou fazer o exemplo 2 e daí eu vou deixar um tempo para quem precisa realizar a atividade fazer, tá? E daí na aula que vem eu vou fazer aquele maior lá, que é mais trabalhoso, tá? Que o tutor ali, ele tinha me falado que eu também tenho que deixar, às vezes, algum horário de aula para também fazer um pouco das atividades, tá? Na verdade, tipo, eu nem precisaria da terceira aula, tá? Vamos lá, então. Deixa eu copiar ele aqui. Onde é que tá? Aqui. Primeiro ele pede, né, para a gente fazer um deslocamento no horizontal no ponto B, e depois ele fala para a gente fazer o deslocamento virtual ali de pé, né, no vertical e no virtual, tá? Vou só copiar aqui, então, colar ali para gente. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho uma treliça, né? Aqui, e a mesma coisa, ó, pessoal, aqui é um apoio duplo, né? Então, se é um apoio duplo, significa que eu tenho VC e
HC, e aqui eu tenho o VA, né, que é um apoio simples. E aqui, então, eu tenho a força de 1 kN. Primeira coisa, depois, né, que a gente vai determinar ali os ângulos. Vamos fazer somatório de forças, ó. Somatório de forças horizontais igual a zero, eu vou dizer que o que está da esquerda para a direita é positivo. Então, eu vou ter HC mais 1 igual a zero. Ou seja, né, HC é menos 1. Então, já que ele é menos 1, turma, significa que eu adotei o sentido contrário. Então, ele é para cá. Somatório de forças verticais igual a zero, eu tenho, né? RVC mais VA igual a zero. Não tem nenhuma força. Somatório de momento em A igual a zero, sentido anti-horário positivo, a gente já sabe, né? Esse VA gira no sentido positivo, no sentido anti-horário ele é positivo, então VA, que está a uma distância, né, de 1,8 mais 1,8, isso é 3,6, né? E eu tenho essa força aqui de menos 1 kN que está puxando, e ela está fazendo esse giro aqui, um giro horário negativo. Então, menos 1, que esse menos 1 está a uma distância de 2,4. Isso é igual a zero. Ou seja, VA vai ser 1 vezes 2,4 dividido por 3,6. Isso vai dar um valor de 0,7. Aqui não é momento em A, né? Se eu fiz em relação a E em C, que a gente é acostumado, eu sempre botava momento em C igual a zero. Eu fiz tudo em função desse aqui, né? Então, por isso que eu botei o VA. Acostumado que aquele lá seja sempre o A, daí eles invertem e se perde. Então, olha lá, ó, VC mais VA igual a zero, VC mais 0,7 igual a zero, VC é menos 0,7. Então, o meu VC, ele é para baixo, não para cima, como eu tinha adotado. E agora, a gente vai fazer lá os pontos. Então, começando, né, pelo ponto C, vamos começar pelo ponto C. Então, aqui, ó, o ponto C, eu tenho uma força que está para cá, uma que tá para cá, eu tenho uma para baixo, né, de 0,7, e eu tenho uma para cá de 1. E aqui eu quero saber, né, o CB e aqui o CA. E eu preciso do ângulo, já que eu tenho que decompor, né? Então, como que eu acho o ângulo? Tangente do ângulo é cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo, né, é o 2,4, que é como se eu fizesse aqui, né? Eu dividisse no meio, né? Passou a linha, essa aqui, a distância que está aqui é a mesma que está aqui. E o cateto adjacente é 1,8. Trigonometria básica. E daí, né, resolve aqui, faz tangente na menos 1, tira que o ângulo é também 53,13, que nem do exemplo passado. Então, vamos lá. Somatório de forças horizontais igual a zero, eu estou dizendo que esse sentido é positivo. Então, eu tenho o menos 1 mais CA mais CB cosseno de 53,13 igual a zero. Eu não sei quem é CA e não sei quem é CB, vou lá para o vertical. Somatório de forças verticais igual a zero, sentido para cima positivo. Eu vou ter CB seno, que é o oposto,
seno de 53,13 menos 0,7, igual a zero. Ou seja, CB é 0,7 dividido por seno de 53,13. Isso vai dar um valor de CB de 0,88. Pequenininho, mas é positivo, então é tração. Agora que eu já sei quem é o CB, eu posso substituir ali. Então, CA vai ser 1 menos 0,88 cosseno de 53,13. Ou seja, CA é 0,47, também tração. Então, eu sei que essa aqui é uma barra de tração, essa aqui é uma barra de tração. Agora, eu posso ir lá no meu ponto A. Então, o que que eu já sei, ó, de toda essa minha treliça? Eu já sei essa barra, que essa barra aqui tem... Depois eu copio o desenho ali de novo, né? 0,47, outra é 0,88. Então, agora, aqui é o ponto C, tá? Agora, indo para o ponto A, eu vou desenhar ele aqui. O ponto A, ele é assim, ó. Ele tem a barra, tem essa aqui que eu já sei, né? Que eu já descobri. E tem um 0,7 aqui da reação. Essa aqui é a barra CA. E essa aqui é a BA, tá? Então, vamos lá. Somatório de forças horizontais igual a zero, sentido da esquerda para a direita positivo, eu tenho menos CA menos, né, que daí eu vou decompor essa BA no sentido, né, que é no sentido do no sentido de cosseno, né? Então vai ser BA cosseno de 53,13 igual a zero. Não sei uma e não sei a outra. Então, vamos lá para o vertical. Somatório de vertical igual a zero, sentido para cima positivo. Eu tenho 0,7, mais, essa aqui, se eu decompor, né, ela em Y, ela vai estar para cima, mais BA seno de 53,13 igual a zero. BA vai ser menos 0,7 dividido por seno de 53,13. Isso vai dar menos 0,88, ou seja, né, compressão. E agora eu vou substituir aqui, porque eu já sei quem é BA, né? Então, menos CA é menos 0,88 cosseno de 53,13. Eu passo o CA, isso aqui igual a zero, né? Eu passo o CA para o outro lado. Menos com menos vai dar mais. 0,88 cosseno de 53,13. Então, vai acabar me dando um valor positivo, né? CA de 0,5. Ou seja, né? Tração. Agora, só me falta todos os meus pontos, eu já tenho, ó. Eu tenho essa, eu tenho essa, eu tenho essa. Boa. Então, eu vou pegar aqui, ó. Só pegar lá o desenho para mostrar para vocês. Vou só cortar aqui, que agora eu só quero a treliça mesmo.
Então, aqui, ó, o que que a gente tem, ó? Eu tenho, né, do CA 0,5, tração, do CB, vamos ver lá o que que tinha dado de CB. CB 0,88, 0,88. Ó, vocês veem aqui, né, que o 0,5 também bate com o que eu achei ali, né? O 0,47 também é o 0,5. E aqui eu achei menos 0,88. Então, aqui é menos 0,88. Então, eu tenho tração, tração e compressão aqui. Isso para o carregamento real, né? Agora, para o virtual, vai ser a mesma coisa. Acho que eu tenho aqui, ó, acho que eu consigo desenhar. Deixa eu botar aqui como sendo branco. Aqui, ó, eu também tenho sendo o ponto C, o ponto B. Deixa eu botar o B para cá. O ponto B e o ponto A. Aqui é um apoio simples, aqui é um apoio duplo, ou seja, né? VC, HC, VA e agora uma carga unitária de 1 na vertical, que era o que o problema falava. Somatório de forças horizontais igual a zero, esse sentido para cá positivo, HC vale zero, somatório de forças verticais igual a zero, esse sentido para cima, VC mais VA menos 1 igual a zero, VC mais VA é igual a 1, somatório de momento em C igual a zero, sentido anti-horário positivo, eu tenho do VA gira positivo, esse menos 1 gira negativo. Então, VA está a uma distância de 3,6, menos 1, que está a uma distância de 1,8, igual a zero, né? Porque aqui daí é 1,8 e aqui é também 1,8. E isso dá que VA é 0,5. Então, se VA é 0,5, logicamente, VC, né, também vai ser 0,5. E aqui a gente já sabia que seria, porque está bem no meio, né? Iria me dar. Agora, vamos lá, né? O que que eu tenho aqui no ponto C? Né? No ponto C. Eu tenho aqui o CB e eu tenho aqui o CA e eu tenho aqui um valor para cima de 0,5 e para cá é zero, né? Então, vamos lá. Somatório de forças verticais igual a zero, esse sentido para cima, que eu também tenho um ângulo, né? Eu vou ter 0,5 mais, no momento que eu projeto o CB para cima, né? Positivo, CB seno de 53,13, isso é igual a zero. CB vai ser menos 0,5 dividido por seno de 53,13, isso vai dar um valor negativo de menos 0,63, ou seja, compressão. Agora, no ponto A, eu tenho no ponto A para cá, para cá. Ah, não terminei ali, né? Falta 1. E o 0,5. Somatório de forças horizontais igual a zero, esse sentido para cá positivo. Então, eu tenho CA mais CB cosseno
de 53,13, isso igual a zero. Ou seja, CA é menos 0,63 cosseno de 53,13. Isso vai dar um CA positivo de 0,37, né? Que daí arredonda para 0,4. Tração. Então, aqui eu já sei, né? Que é CA 0,4. E eu quero saber essa aqui, que é o BA, né? Então, vamos lá. Somatório de forças verticais igual a zero, sentido para cima positivo. Eu tenho 0,5 mais BA seno, né? Daí eu projeto na vertical, seno, cateto oposto, seno de 53,13 igual a zero. BA vai ser menos 0,5 seno de 53,13. Isso vai dar menos 0,66 compressão. Então, vamos lá. Vamos pegar aquele desenho ali que eu fiz aqui, né? Vamos trazer aqui para baixo e vamos fazer para o real e para o virtual. Ó, então, esse aqui, né? É o real. Eu vou copiar de novo, daí eu vou apagar. E aqui eu vou só tirar essa força aqui para vocês não se confundirem, tá? Como se não existisse isso aqui. Vamos fazer assim. Queria apagar, mas ele não tem borracha. Vou passar aqui mesmo, só para vocês não acharem, porque daí o virtual ele é para cá, ó. É o 1 para cá. E esse aqui é o virtual. E vamos ver o que a gente tem aqui. Então, o BA é menos 0,66 compressão. O CA é 0,4. 0,4 tração. E o CB menos 0,63 compressão. Compressão. Daí agora a gente vai comparar, então. Tá? Vamos lá. Como é que eu tinha feito ali? A barra, o real, o virtual, o comprimento e aqui todos eles multiplicados. Então, a barra CB, tanto o CB quanto o BA, eu não sei, né, qual que é a distância. Então, como que eu vou fazer, né? Eu vou pegar aqui, ó, 1,8, 2,4 e vou aplicar. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né, lá a trigonometria básica. A ao quadrado vai ser 1,8 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado, vai tirar lá que A vale 3. Tá? Então, o CB eu tenho no normal, real, 0,88. Aqui, menos 0,63. O comprimento é 3. E aqui vai dar um valor que eu não tenho calculado. Bom, depois a gente calcula. Daí eu tenho o CA. O CA é 0,5
0,5 e 3,6. E o BA vai ser menos 0,88, menos 0,66 e o comprimento também é 3. Então, vamos ver aqui matematicamente quanto que dá isso. Deixa eu pegar aqui meu celular. Eu só tenho o resultado final lá. Então, ó, vamos lá. 0,88 vezes 0,63 vezes 3. Né? Mais com menos 1,6632. Agora o outro. 0,5 vezes 0,5 vezes 3,6. 0,9. Aqui, menos com menos vai dar mais, né? Que daí é só um pouquinho diferente, quase igual. 0,88 vezes 0,66 vezes 3. Vai dar 1,7424. Soma tudo, né? Esse mais 0,9 menos 1,6632. Isso vai dar 0,9792. Então, deslocamento vai ser 0,9792 dividido por EA. 0,9792. Vamos ver o que dizia no problema. A área, 1.250 milímetros quadrados. O aço A36 é os 200 gigas, que a gente já está acostumado. Ó. Então, vai ser 2 vezes 10 na 8 quilonewton metro quadrado, vezes 0,00125 metros quadrados. Isso vai dar um deslocamento de... Eu não estou resultando aqui. Acho que é isso aqui. 2,8 vezes 10 na menos 4 metros, ou 0,282 milímetros. Depois eu só faço essa parte aqui para ver se realmente é esse valor. Porque eu estou com um risco no caderno aqui, não sei por quê. Tá, turma? Então, quero que vocês analisem, né? Acho que vejam que é mais simples as treliças, né? Elas funcionam talvez um pouco melhor. O que precisa saber, tá? É trigonometria. Tem que saber o que é seno, cosseno, né? Precisa aplicar isso, tá? Eu vou postar ali para vocês isso aqui na sequência. E daí, na aula que vem, eu quero fazer esse aqui, que tem mais barras, e fazer esse aqui, que é o mais complexo ali, né? Porque a gente tem que fazer todas as barras, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário sobre a aula de hoje? Sim, não, talvez. Tudo certo. Tudo certo? Mais fácil hoje? A Morgan, que adora conversar comigo, né? A Morgan Janira, e gosta de me dar um feedback. Matheus também, né? Bacana, vamos praticar. É isso, tá? Daiane também, tudo certo. É mais tranquilo esse conteúdo, tá? Então, fiquem mais tranquilos quanto a isso. Vou postando tudo na sequência e daí semana que vem a gente continua. Daí usem agora esse restinho para fazer a atividade ali, né? Dar uma olhada se realmente está tudo certo. Até porque vocês viram que vocês que têm que arbitrar a carga virtual, né? Que ponto ela vai ficar. Então, por isso que vai ter trabalhos que vão ser diferentes. Não tem como todo mundo pensar da mesma forma, né? Então, depois eu vou avaliar caso por caso, certo? Vou parar a gravação.